mais rígida em cidades com maior avanço da Covid-19. A medida vem depois que Goiás atingiu o pior isolamento social do país. Na capital, o escalonamento do horário do comércio deixa de ser uma orientação e passa a ser obrigatório. Estão abertas as inscrições para o Enem. E em Goiás, alunos temem a falta de preparação por causa da quarentena. Os 98 anos da segunda maior cidade do estado. Como Aparecida de Goiânia passou de distrito e cidade dormitório a uma das principais economias goianas. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite, 7h10, J2 chegando com as principais notícias dessa segunda-feira, semana que já começa com uma série de reuniões para estudar medidas mais rígidas, mais duras e que garantam o isolamento social. Isso porque Goiás tem o pior índice de distanciamento social do país. E o governo está preocupado porque o resultado disso pode ser visto, nos próximos dias com um possível aumento mais brusco de casos da Covid-19 em Goiás. Na rua, movimento com cara de antes de pandemia, tudo normal. E o monitoramento do governo confirmou, com 37% de isolamento social, a curva de casos de Covid-19 disparou. Nas 2 últimas semanas, saltou de 850 pacientes confirmados para 1.100, 29% de aumento. Para quem já esteve em primeiro lugar em isolamento, Goiás despencou para o pior índice do país. No segundo decreto flexibilizando o funcionamento de alguns setores, o governo do estado avisou que se a curva crescesse de forma vertiginosa, tudo poderia voltar a fechar. A lanterna acendeu, principalmente do lado dos municípios, que teriam deixado muita gente abrir as portas além da conta. E nessa segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado se reuniu com os prefeitos e pediu que atuem para controlar a pandemia sob risco de medidas muito mais duras. O governo do estado fará o seu decreto na quarta-feira. O prefeito que quiser segui-lo vai seguir o decreto do governador. Aquele que não quiser seguir, achar que tem que flexibilizar, ele vai ter que ter a capacidade técnica dentro do seu próprio município para poder fazer a sua flexibilização. O secretário de Segurança Pública participou da reunião e foi incumbido de auxiliar os prefeitos. Eu estou conversando com as equipes da ponta, as equipes de fiscalização, os secretários municipais, tive uma reunião com alguns agora também, para que a gente adote medidas de mais rigor na fiscalização. Agora, eu acredito que se essa taxa não subir para acima de 50%, o lockdown definitivamente não está descartado. O secretário estadual de Saúde informou que, apesar do aumento de casos, 70% dos leitos em Goiás destinados a pacientes com Covid-19 permanecem vagos. Só que o prognóstico não é muito animador. A nossa preocupação é a expansão exacerbada no número de casos e que isso implique em internações que possam extrapolar a nossa capacidade operacional. A gente busca alguma alternativa em relação ao lockdown, mas vai depender muito também do comportamento da população. Reunião hoje foi com a Secretaria de Segurança Pública, os prefeitos também devem ser ouvidos. Expectativa então para esse decreto na próxima quarta-feira. Daqui a pouco as informações ao vivo sobre esse assunto. E aqui em Goiânia, o que era uma recomendação vai ser uma determinação, vai ser obrigatório. A partir dessa semana, quem desrespeitar o chamado escalonamento de horários para o comércio e também serviços pode ser punido. A semana começou com muitas filas, demora e reclamações. Tem 1 hora que eu tô bem ali esperando outro ônibus. Que hora que eu vou chegar no serviço? Do jeito que eu tô vendo aqui todos os dias tá ficando pior. Até pareceu uma segunda-feira normal em Goiânia. Mas há 15 dias, a prefeitura recomendou que a abertura do comércio fosse dividida entre 5 e 10 da manhã, para evitar aglomerações nos ônibus. O resultado foi mais problema. Como a maioria das empresas não aderiu ao escalonamento, que antes era uma recomendação, passa agora a ser obrigação. A partir desta semana, o empresário terá que mudar o horário de entrada do funcionário seguindo o decreto.
O empresário que descumprir poderá ser punido. Nós vamos ter que autuar e possivelmente até, se for o caso, medida extrema de caçar o seu próprio alvará. Segundo o decreto, entre 5 e 6 da manhã, entram no trabalho funcionários da limpeza urbana e coleta de lixo, postos de combustíveis e panificadoras. Entre 6 e 7, funcionários de área de saúde, como serviços ambulatoriais em hospitais, clínicas e laboratórios, além de profissionais da indústria alimentícia, farmacêuticas, medicamentos, construção civil e supermercados. Entre 7 e 8 horas, empregados domésticos e diaristas, vigilantes, zeladores e porteiros, farmácias e drogarias, além de oficinas mecânicas e borracharias. Entre 8 e 9 horas, funcionários de lojas de produtos agropecuários e veterinários, hospitais e clínicas veterinárias e agências lotéricas. E, por fim, entre 9 e 10 horas, pessoas que trabalham em bancos, revendas e concessionárias de veículos e barbearias e salões de beleza. Os fiscais, eles já estão visitando empresas, ao invés de verificar se ela tem álcool gel, se os clientes estão utilizando máscara, vai verificar também o horário de abertura. Pois é, Goiânia está entre as cidades onde o isolamento social piorou muito. Vou chamar aqui o John William, que tem mais informações sobre essa possibilidade de decreto ainda essa semana. O governador falou de cidades polos também, né, ô John? Cidades importantes em cada região e preocupação com o entorno de Brasília. Boa noite. É isso, Luciano. Boa noite para você. Boa noite a todos. Numa live, uma transmissão ao vivo, o governador Ronaldo Caiado disse que deve, portanto, publicar um decreto na próxima quarta-feira com medidas de maior restrição para poder barrar um pouco as atividades por conta da queda no índice de isolamento social. As pessoas estão circulando muito e isso está piorando a situação em relação aos números da Covid-19 aqui no estado. Mais cedo, numa entrevista à Globo News, ele disse que deve aumentar, então, essas medidas de isolamento nas regiões mais críticas aqui do estado. Vamos acompanhar. Nós temos a capital, o entorno da capital, nós temos o entorno de Brasília, nós temos algumas cidades nas proximidades das rodovias federais. Então, não é uma coisa genérica. Nós vamos estar agindo num sistema de conter e de restringir mais nestas regiões e vamos calibrando a necessidade de acordo com os dados que recebemos diariamente. O governador disse que a postura diferente do presidente da República com os outros governadores, os governadores que estão seguindo as medidas dos especialistas acaba influenciando no comportamento das pessoas. Eu vou ouvir mais a fala do governador ou eu vou ouvir mais a posição do presidente da República? Então, hora alguma, eu omiti que o sinal trocado compromete, sim, tá certo? O isolamento social. Agora, o que eu complementei foi que aqui no estado de Goiás, independente de termos essa posição, nós faremos prevalecer aqui aquilo que ficar estipulado pelo governo do estado em forma de decreto. O governador disse que o governo federal não entregou o hospital de campanha construído em Águas Lindas e que esse hospital não terá mais leitos de UTI. O que nos foi informado é que seriam 160 leitos de enfermaria, 40 leitos de UTI. Agora, a informação que nos chega é que quando eles repassarem o hospital a nós, todos os 200 leitos serão de enfermaria e a única coisa que vão poder atender é a canalização do oxigênio, mas que os respiradores e as camas específicas de unidades de UTI, elas não serão fornecidas.
Bom, o governador se reuniu com representantes de vários poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado. Deve ter mais reuniões de hoje ainda para amanhã, para acertar como será esse decreto, Luciano, que deve ser publicado, portanto, na quarta-feira. Essa é a expectativa. Obrigado, John. E quando o governador fala eles, né? Quando ele falou ali naquela entrevista à Globo News, ele diz o governo federal. Diz que até hoje não recebeu do governo federal o hospital, portanto, a administração estadual ainda não é possível. Enquanto isso, né, as pessoas vão precisando de atendimento aí da rede de saúde. Obrigado, John. E olha, a Delegacia do Consumidor em Goiânia apreendeu 43 toneladas de álcool em gel clandestino, balanço dos últimos 40 dias. Produto feito muitas vezes em locais sem qualquer higiene. Nos últimos meses, ele virou item essencial para a nossa saúde. Por isso, a Beatriz carrega sempre um potinho na bolsa. Um cuidado a mais, né? A gente tem que fazer também a nossa parte. O problema é que tem aparecido muito produto falsificado no mercado. Nesta casa, em Goiânia, os policiais encontraram cerca de 8 toneladas de álcool em gel no fim do mês passado. Boa parte embalada e com rótulos. A empresa clandestina não seguia nenhuma norma sanitária, assim como a farmácia deste bairro nobre da capital. Aqui estavam quase 500 frascos sem registro, data de fabricação ou validade. Mesmo assim, o tubo de 430 gramas era vendido por quase R$30. Montamos uma força-tarefa junto com o PROCON e com a Vigilância Sanitária para averiguar questões de aumentos abusivos de preços. E acabamos descobrindo que, na verdade, o principal ponto nessa pandemia estava sendo a falsificação de álcool gel. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, foi feita a maior apreensão há 2 semanas. 30 toneladas de álcool em gel estavam sendo preparados em 2 fábricas de cosméticos. Nenhuma tinha autorização para funcionar. Entre os materiais encontrados nas fabricações clandestinas, fécula de mandioca, para dar a consistência de gel no produto, e etanol, usado para abastecer o carro. Aqui é um bom exemplo de como a aparência pode enganar. Esse aqui é o álcool em gel original, o outro é falsificado. É difícil ver a diferença, mas ela existe. O risco é estar usando um produto que não combate o coronavírus e ainda pode prejudicar a nossa saúde. Irritação, vermelhidão, ter algum contato em mucosa, como olho, boca, né, ali, pode causar uma irritação maior ainda. E a longo prazo, por ter substâncias tóxicas, é cancerígeno. Mas como saber se um álcool em gel não é clandestino? Sempre observe o rótulo. Veja se tem o CNPJ da empresa, data de fabricação e vencimento, além da autorização do Ministério da Saúde e contato da empresa. E, na dúvida, use água e sabão. É o simples, é o mais barato, é o mais acessível. E álcool em gel em situações em que você não tem acesso a isso. Durante as operações, 2 pessoas foram presas em flagrante e outras 15 respondem por adulteração de produto destinado a fins terapêuticos e medicinais. Os estabelecimentos foram interditados e todos os produtos inutilizados. Um levantamento da Controladoria Geral do Estado apontou fraudes dentro do IPASGO, que é o Plano de Saúde dos Funcionários Públicos de Goiás. Prejuízo grande dessa fraude, em torno de 14 milhões de reais aos cofres públicos. 300 milhões de reais. É o que o IPASGO estima de prejuízo por ano com as fraudes e os problemas nos sistemas de computador do Instituto, que são gerenciados por uma empresa terceirizada. Em 8 anos, a Controladoria Geral do Estado apurou fraude na aprovação de mais de 242 mil exames médicos. Todos esses 242 mil exames entre 2011 e 2019 foram aprovados por auditores da empresa terceirizada que não podiam ser auditores,
Portanto, foram lançados no sistema de maneira fraudulenta. Segundo o relatório da Controladoria Geral do Estado, foram gastos com esses exames quase 14 milhões e meio de reais. Alguns deles lançados de maneira duplicada, como o caso de um paciente, por exemplo, que teria feito 15 ressonâncias num só dia, e do outro, que teria feito 2.000 hemogramas no mesmo dia. O IPASGO hoje está numa situação delicada, conseguimos trazer até esse momento com um equilíbrio nas contas, mas esse desequilíbrio, 300 milhões de reais, que é a média que nós achamos que é o que causa esse impacto, realmente vai provocar um dano colateral lá na frente muito grande. Para você ter uma ideia, isso aí é o que a gente gasta basicamente aí com o tratamento oncológico aí em um ano todinho. A investigação da Controladoria Geral do Estado foi deflagrada em julho do ano passado. Até hoje, 11 funcionários foram afastados. Eles foram contratados como analistas e assistentes administrativos, mas foram desviados da função e atuavam como auditores na aprovação dos exames. Eles eram vinculados à empresa terceirizada GT1, que ainda hoje opera o sistema de internet do IPASGO. Segundo o presidente do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Estado, hoje o maior problema do IPASGO é o sistema defasado, que não é unificado e facilita as fraudes. Hoje o IPASGO tem mais ou menos 40 sistemas em operação, boa parte deles não se conectam, não se conversam, isso fica muito difícil de a gente ter dados fidedignos. Quem não tem dado fidedigno não consegue criar parâmetros, se a gente não tem parâmetro, não consegue mensurar, e quem não mensura não tem como controlar. Tem que controlar, né? A empresa GT1 Tecnologia, suspeita de lançar os exames no sistema de forma fraudulenta, respondeu às denúncias da Controladoria Geral do Estado. Vamos ver. A empresa jamais praticou qualquer ato ilícito, nunca foi beneficiada em certame licitatório e jamais concorreu para a prática de desvio de função. A legalidade de todos os atos da GT1 está plenamente comprovada nos respectivos processos administrativos. Diante dessa denúncia de fraude, a Controladoria Geral do Estado pediu uma revisão de todas as auditorias feitas pela empresa GT1, que seja aberto ainda um processo administrativo para apurar a situação e também a anulação das licitações e contratos com a empresa, entre outras coisas. O IPASGO diz que já cumpriu quase todas as recomendações da Controladoria e que está finalizando um relatório para enviar à Procuradoria do Instituto e depois à Controladoria do Estado. Ainda falando de saúde, começou hoje a terceira etapa da vacinação contra a gripe. Os postos abriram às 8 horas da manhã. Em Goiânia, são 65 salas de vacinação. Essa etapa vai ser até o próximo sábado, dia 16, para imunizar crianças de 6 meses até 6 anos de idade. Também mulheres que deram à luz em até 45 dias e pessoas com algum tipo de deficiência. Até agora, 60% do público-alvo já foi vacinado na capital. E começaram hoje também as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse ano, muitos alunos estão preocupados. Com o isolamento social, eles dizem que ficou mais difícil acompanhar as aulas para se dar bem nas provas. A rotina da Vitória tem sido ficar em frente à tela do computador. A vontade é de enxergar nele o futuro, virar biomédica. Por isso, a saudade da escola apertou. Uma saudade que não tem nem como explicar. A estudante de 16 anos está no 3º ano do ensino médio no CEP Garavelo Parque, em Aparecida de Goiânia. Por causa da quarentena, não está sendo fácil estudar em casa. Não tem a nossa mais rotina de levantar, vir para a escola, ver os professores. O diretor da escola da Vitória tenta ajudar imprimindo as atividades que são online e distribuindo para quem não tem acesso à internet. Alguns pais vêm até a escola, buscam essas atividades aqui. Eu tenho um grupo de pais que vai no comércio local, eu deixo essas atividades aqui no comércio local, né? E outros, né, recebem essas atividades das formas mais variadas. Mas para esse consultor educacional, o Enem nunca foi justo, porque desconsidera a dificuldade de quem depende do ensino público. Esse ano, o problema ficou ainda maior.
A maioria dos alunos de escolas particulares hoje tem acesso a celulares, e tem acesso a celulares com quantidade de banda, tem acesso a celulares com acesso à internet diretamente, né? Não estou falando que as escolas públicas não têm, mas essa quantidade é menor nas escolas públicas. No ano passado, Goiás teve quase 170 mil... E vamos continuar fazendo. É claro que o ideal seria prorrogar um pouco mais o exame, mas nós acatamos o que é oficial. Mesmo em meio a tantas polêmicas, as inscrições para o Enem começaram e vão até dia 22 deste mês. Quem não conseguiu a isenção da taxa vai ter que pagar R$ 85. Os alunos vão poder se inscrever no site enem.inep.gov.br. O jeito vai ser estudar como for possível, para que assim o final dessa história seja igual ao nome da nossa personagem da matéria, Vitória. E olha só essa história, uma jovem de Itumbiara foi agredida por um homem que ela conheceu nas redes sociais neste fim de semana. Eles saíram juntos e ela disse que ao chegar na casa dele já estava desacordada. Disse também que ao acordar estava suja de sangue e também dentro de uma casa sem conseguir sair, estava trancada. As amigas que denunciaram as agressões conseguiram tirar a menina da casa desse rapaz, identificado como Igor Marra. Um boletim de ocorrência foi feito e agora a Delegacia da Mulher vai investigar o caso. Vamos ver então o que disse a delegada sobre os próximos passos que devem ser tomados. A gente está em contato com a polícia, né, a Delegacia Especializada em Goiânia. A gente tem um registro de ocorrência onde ela relata que sofreu esse tipo de agressão. E a partir daí, com a oitiva dela, que a gente também já teve acesso, nós vamos ouvir alguma testemunha do caso e também o suspeito. Suspeito de cometer essas agressões, Igor Marra disse que as acusações são infundadas e que ele vai esclarecer todos os pontos perante a Justiça. Disse também que está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. Vamos falar de aniversário agora, aniversário de Aparecida de Goiânia, completando hoje 98 anos. E por causa da pandemia, este ano não teve festa, mas teve homenagem. Apesar desse cenário, a cidade que passou de distrito de Hidrolândia, segunda maior do estado, hoje tem muito que comemorar. É a força dos moradores, sejam eles empresários ou a mão de obra que faz a roda da economia girar. A vida pacata quando tudo começou em 1922. Os moradores chegavam em carros de boi para a missa na igreja matriz. Anos depois, os primeiros ônibus começaram a circular pela cidade. Foram anos crescendo lentamente, até a Aparecida ter um boom de desenvolvimento nas 2 últimas décadas. O que marcou mesmo foi o polo industrial vindo para Aparecida, que gerou o emprego, gerou o movimento, melhorou a condição financeira dos moradores e do próprio município mesmo. Indústrias, universidades, shoppings e a geração de uma infinidade de serviços fizeram com que Aparecida deixasse de ser cidade dormitório. É uma cidade que eu escolhi para viver, né? Tive meus filhos, tenho meus netos, né? Tudo aqui de Aparecida. Uma terra de oportunidades para todos, dos grandes negócios aos pequenos, que se espalham pela periferia, como o mercadinho do Aneilton, no Parque Veiga Jardim. Eu vim para cá também porque a cidade está crescendo bastante oportunidade de emprego, de renda. Por tudo que Aparecida é hoje, há muito o que comemorar, mas esse ano vai ser diferente, sem festa por conta da pandemia. A prefeitura decidiu pegar o dinheiro que seria usado na contratação de shows e vai investir os recursos nas ações de combate à Covid-19. O movimento nas ruas não é o mesmo de antes. Agora o morador circula com um acessório a mais no figurino e o ritmo de crescimento praticamente parou com as medidas de restrição. Só que a necessidade faz quem está passando por dificuldades enxergar na crise oportunidades. Esta indústria de cosméticos produzia 40 mil itens por dia numa linha com mais de 100 produtos. São sabonetes, perfumes, hidratantes, shampoos.
viu na pandemia a chance de continuar faturando. Passou a fabricar álcool em gel. Nós pensamos numa demanda e desenvolvemos um produto com exclusividade para o momento atual. Fomos atrás de uma matéria-prima com eficácia garantida contra as bactérias patológicas. O lugar escolhido para ser Aparecida pelos pioneiros José Cândido de Queiroz e a mulher, Dona Maria Elise Deus, hoje é o lar para mais de 578 mil pessoas. Cidade que ostenta o segundo maior PIB do estado e que, mesmo nesses tempos difíceis, dá orgulho ao seu povo nesses 98 anos de idade. Parabéns para Aparecida de Goiânia, cidade que tem dado tanto orgulho para a gente. As comemorações saudáveis, respeitando o isolamento, essas comemorações continuam. Carla Izumi, boa noite. Agora indo no marco histórico da cidade, num berço, né, onde a cidade surgiu e cresceu. Boa noite para você. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Infelizmente não tem como ter festa agora, né? Mas a Aparecida deu um jeito de comemorar de uma forma bem bonita também. É um vídeo que está sendo projetado aqui, olha só, na parede da Igreja Matriz, no centro de Aparecida. A Igreja Matriz aí, que é um marco inicial dessa história, foi através da fé que os fazendeiros da região começaram a construir suas casas aqui nos arredores. É um vídeo de 2, 3 minutinhos que resume aí a história tão importante dessa cidade que é a Aparecida de Goiânia, a segunda mais populosa de Goiás. Hoje ainda, em comemoração, teve um sobrevoo com bênção ecumênica à Aparecida, feita aí pelo arcebispo Dom Washington e pelo bispo da Assembleia de Deus, Oídes José do Carmo. A Aparecida comemora esse aniversário de 98 anos, tentando vencer essa batalha também contra a Covid-19 e para isso tem aí combatido com medidas de segurança, de saúde e também, é claro, com um pouquinho de como foi criada essa cidade, né? Também, Luciano, com um pouquinho de fé e solidariedade entre os moradores. Muita fé, né? É o que a gente tem que ter agora também. Carla, obrigado, boa noite para você. A gente vai para um rápido intervalo, a seguir um bebê apressadinho que nasceu no caminho da maternidade. Te conto já como é que ele está passando. O maior sonho de Carolina é ter um filho de Arthur. E agora ela acredita que está grávida. Eu vou ter um filho, Sal. Nós vamos ter um filho. Mas nem desconfia que ele esconde um segredo. A Carol acha que está esperando um filho meu. Natasha, eu fiz vasectomia há anos. Eu não tenho vocação para ser pai. Daqui a pouco... Fala logo pra ela, Arthur. Totalmente demais. Já percebeu que nos classificados todo mundo abrevia? Olha só, apartamento virou AP, 4 portas 4P, 4 quartos 4Q. Emprego agora é trampo, mais que parceiro, parça. Não é à toa que classificados agora é classe e no site é grátis. Faça seu anúncio em classe.com.br. Classificados ainda mais rápido. O América não mede esforços quando o assunto é cuidar da sua saúde. Por isso, está preparado para vencer a Covid-19 junto com você. A operadora conta com uma rede exclusiva de atendimento, emergências equipadas para acolher você da melhor forma e equipes dedicadas e treinadas para cuidar bem da sua saúde. Além disso, houve ampliação de leitos exclusivos e medicações tiveram estoque reforçado. América, todos por todos. A gente volta com a imagem do dia hoje de um parto que aconteceu no meio da rodovia da GO 080. Os pais estavam vindo de Nerópolis para Goiânia, pararam para pedir ajuda no posto da Polícia Rodoviária. Para ir mais rápido, os PMs decidiram escoltar o veículo até o hospital. Só que o danadinho aí, o bebê apressadinho, decidiu nascer no meio do caminho. Os policiais mesmo fizeram o parto dentro do carro. Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos na rodovia e os dois foram levados, né? A mãe e o filho para a maternidade. Os dois passam bem. Mais um fazendo aniversário hoje, como Aparecida de Goiânia, e a gente termina com imagens que vocês postaram nas redes sociais usando a hashtag Aparecida da Minha Janela. Uma homenagem
aos 98 anos, da segunda maior cidade do estado. Boa noite para você. Parabéns, Aparecida.